Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do No Stress Podcast. A gente sempre traz aqui as conversas com temas variados, convidados especiais para vocês. Antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar aqui o seu like e compartilhar com pessoas que você acha que vai gostar do conteúdo. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Gabi Marinho. Tudo bem, Gabi? Tudo bem. A Gabi, ela é psicóloga, especialista em coisas relacionadas à sexualidade e a gente vai bater um papo aqui muito bacana, muito descontraído. E a Gabi, eu quero já começar falando sobre as nossas origens, né, Gabi? Sim. A gente é da importante esse mesma detalhe. cidade, exatamente. A gente é nascido em Assis, a grande capital e Grande. metrópole do interior de São Paulo. E a Gabi, ela é casada com um grande amigo meu, o Dr. Gilberto Viana, que é urologista, e a gente, por motivos óbvios, passou a se conhecer mais e moramos agora na mesma cidade aqui em São José dos Campos. Então, Gabi, se apresenta aqui para a galera, por favor. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer por estar aqui e obrigada pelo convite. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Gabriela Marinho, sou psicóloga, sou especialista em sexualidade. Já trabalho com isso aí já faz alguns anos. E aí, tô aqui para agregar mais, pra gente falar sobre esse papo. Tudo tem a ver, né? Terapia e sexualidade, tudo tem a ver. Não, e outra coisa, né? O No Stress é justamente pra gente ajudar as pessoas a administrar o estresse, né? E isso aí, muitas vezes... Sexo tá muito ligado com isso. Pode ajudar a melhorar o estresse e o estresse pode atrapalhar o sexo, Total. né? Uma coisa leva a outra, com certeza, assim, quando a gente fala de ansiedade ou de outros estados de humor, com certeza o sexo vai estar ligado nisso. Tá, então vamos começar falando um pouco até da sua história, né? Como que você chegou nessa ideia de trabalhar com sexualidade? Você fez psicologia, né? Como que foi trilhando assim o seu caminho para chegar no que você faz hoje? Então, assim, eu fiz psicologia, sempre quis ser psicóloga, só que no final da faculdade, quando eu estava terminando, que a gente vai atender os primeiros pacientes, eu tive um caso de sexualidade. Bravo, assim, o caso era coisa feia. Mas aí eu me percebi muito à vontade em falar sobre isso, eu gostava do assunto, e aí me deu um clique assim, gente... Tem poucas pessoas para atender esse coitado desse paciente que precisa falar sobre isso. E também as minhas colegas, quando eu falava assim, a gente fala sobre isso, esse caso é sobre sexualidade, elas tremiam assim de pensar, nossa, mas como que você ouve? Como que você fala? Eu falei, e as psicólogas não estão prontas para ouvir. Ou seja, eu quero fazer isso, sabe? É uma coisa que eu gosto. E aí eu já namorava o Gil, que queria ser urologista, e a gente falou, nossa, vamos ser um casalzão. Você já namorava na época? Já, tava no fim da faculdade, a gente já namorava. Eu conheço o Gil há muitos décadas, anos. né? Não somos tão velhos assim, mas é que como a gente nasceu, a gente estudou na mesma escola e tal, eu fiquei um tempo das faculdades, eu não vi mais ele, depois fui reencontrar ele agora. Então, eu tava no final da faculdade e ele já tava na residência, então ele já sabia que queria uro e eu já sabia que queria sexualidade, então começou aí. Depois que eu me formei, por incrível que pareça, eu trabalhei no RH, porque eu também gostava de gestão de pessoas. Mas eu comecei trabalhando numa empresa e fui na pós. Porque eu falei, vou fazer as duas coisas juntas, não vou conseguir começar. Você fez lá com a Carmita? Fiz, eu fiz com a Carmita na USP, isso. Entendi. Aí eu comecei lá em São Paulo, aí abriu a turma da Carmita, aí eu fui pra USP. Entendi. Então eu fiz 1 ano no CEPS de sexualidade também, mas a hora que terminou esse 1 ano eu fui pra Carmita, aí fiz 2 anos lá na USP. Pra quem não sabe, a Carmita é uma psiquiatra, uma das mais conhecidas no tema, né, desse segmento de sexualidade no Brasil e acho que até fora do Brasil hoje em dia. E o marido dela é muito conhecido também, que ele é uro, né, o João Fife. Então eles são um casalzão lá, assim, dos professores lá do curso. Até pra nós, né, na residência a gente estuda, eu fiz também estágio lá na USP, apesar de eu ser do servidor. Então também é um pessoal... E ela sempre tá por lá, sempre né? tá conhecido, nos e aí congressos fiz 2 anos lá, e daí depois disso, em 2017 que eu resolvi, assim, a partir de agora, eu já tava atendendo desde 2014, psicologia. Você já morava aqui em São José? Já. Eu mudei pra cá em 2014. Aí eu comecei a atender em 2014. Em 2017, quando eu terminei a pós, eu falei, a partir de agora eu só atendo sexualidade. Eu vou me arriscar, assim. Foi mesmo um risco. Porque você vira uma super especialista, você segmenta bem, né? Eu falei, eu vou me arriscar em colocar o título aí no Google, nas coisas da vida de sexóloga e vamos tentar. E tô aí, desde então, só atendendo sexualidade. Desde então. Mas a Gabi tem um grande engajamento de rede social e até te perguntar,
Quando foi essa virada da Gabi, uhum. apenas uma psicóloga de consultório, Sim, para a Gabi, uma pessoa que está agora conectada com muitas pessoas, sim, mais sim. de 30 mil pessoas Uhum, uhum. que te seguem, o seu Instagram é muito engajado, você vê as pessoas ali conversando, mandando perguntas. Sim. Quando foi essa virada que você falou, não, agora é isso aqui, porque né, Uhum. eu sei que gasta um bom Ah, tempo gasta, da nossa gasta. rotina para alimentar isso daí. Uhum. E conteúdo de qualidade que você traz, né? Então assim, Muito interativo. eu sempre gostei. Antes de eu me titular só sexóloga, eu já queria ter uma página. Tá. Só que aí não deu tempo, né? Pra quem não sabe, eu tenho 2 menininhas lindas, e aí a minha primeira filha estava com 1 ano, aí eu falei: "Não, deixa, é aniversário de 1 ano, muita coisa para resolver", passou. Aí, do aniversário de 1 ano, descobri que estava grávida da segunda e emendou. As suas filhas têm 1 ano de 1 ano diferença? e 8 meses de diferença. Você sabia que a nossa vai ser 1 ano e 3 meses de Sério? diferença? Ah, então Exa- você é assim, grudadinhas, igual as nossas. Exatamente, porque a gente Muito tava bom. ali nem comemorando 1 ano, a Bruna já descobriu que tava É. grávida de novo. A minha foi no aniversário de 1 ano que a gente descobriu. E aí emendou. Então, depois que eu comecei só sexóloga, aí eu pensei ainda mais nisso. Tá. Não, eu vou entrar pro Instagram, quero ter uma página lá, eu gosto Tá. da ideia. E assim, eu passei um final de semana inteiro vendo vídeos normais, assim, do YouTube, vendo como faz, como faz, o que você precisa fazer, e abri a página. E lá em 2018. Tá. Aí foi, Aí aí foi tô só aí. crescendo, né? Aí foi crescendo, e aí fui perdendo a vergonha, aí fui aparecendo, aí fui abrindo caixinha, aí vi que o pessoal que precisava falar disso de novo. A mesma coisa que eu senti lá na faculdade, as pessoas Tá. precisam falar disso. Tem uma parte de um livro que eu gosto muito que ele fala assim: a partir do momento que você abrir um espaço para as pessoas falarem de sexo, elas nunca mais vão parar, porque elas vão ficar muito à vontade e as pessoas precisam falar disso. E aí eu acho que é o que eu consigo lá na minha página. Eu abro esse espaço e as pessoas querem falar e perguntar e falar, e eu adoro fazer isso. Nossa, adoro mesmo. Antes de entrar nos temas específicos, que eu Uhum, quero saber muita coisa aqui das suas opiniões, como que você se divide hoje, né, na rede e no seu uhum, consultório, na sua vida? uhum, uhum. Deve ser corrido, né? É corrido. Então, de manhã eu não trabalho, só na sexta-feira. Tá. Então, eu fico integral com as crianças, só ficam eu e as minhas 2 lá em casa. Então, de manhã eu fico com elas, olho a agenda, penso num conteúdo que eu vou fazer, ali dou uma dividida com o pessoal, o bom dia, aquelas coisas básicas. E aí, à tarde, eu vou pro consultório. Tá. Elas vão pra escola e eu vou pro consultório, mas aí eu também saio 8 da noite no Atendimento consultório. mesmo, né? Atendimento mesmo. E aí, nesses intervalos, eu consigo, às vezes, me dar um insight, né? Olha que legal falar disso. Ou se eu já tô programada pra falar alguma coisa, eu vou falando nesse meio Uhum. tempo. Tá. E aí, o final de semana que bomba também, que daí eu tenho um momento mais pra falar mais, mostrar mais. Tem as fotos de domingo pra quem não sabe. Então, assim, tem toda uma rotina Conta aí da lá. foto de domingo. Eu sempre vejo. São ótimas. Começou despretensiosa essa história da É, foto de domingo. Começou. é um incentivo, né? Total, assim, eu conheço muita gente, assim, na rua que fala: "Ai, e aquelas fotos do domingo?". E aí eu falo: "Gente, o negócio as pessoas esperam mesmo, né". Então começou despretensioso eu colocar uma foto de um casal no domingo de manhã É e geralmente uma colocar foto sensual. é, Se vocês não viram, entrem lá no perfil da é, Gabi no sim. domingo. Então no domingo de manhã é escrito: "Um ótimo domingo pra vocês". E aí começou, todo domingo eu pensei: "Olha, e se todo domingo eu colocar uma foto, assim, o pessoal gosta, Uhum. interage e tal". Até uma vez o Gil falou: "Por que não no sábado à noite? Aí anima mais o pessoal". Eu falei: "Não, o domingo o pessoal gosta, acordar de domingo e ver essa foto". É. E O aí foi. domingo é um bom dia de engajamento, né? É Eu ainda não ótimo. consigo ter tanta regularidade, mas É. eu consigo, às vezes, colocar as coisas de domingo, principalmente fotos, às vezes, de coisas pessoais, as pessoas adoram, né? Sim, não, É elas adoram, né, impressionante. É. Porque tá todo mundo ali vendo, né? seguir ali a sua rotina, né. É. Então daí no domingo, normalmente, eu coloco a foto mais sensual para engajar o pessoal e coloco, às vezes, uma caixinha de perguntas para o pessoal se animar, e aí o Aí pessoal se vai indo. solta, e E aí você responde animou. caixinha de pergunta o dia inteiro? Não, não, por exemplo, tem dias que tá muito corrido no consultório, eu não Hum, consigo nem aparecer, aí eu largo tá. mão, assim, tipo: "Não, hoje não deu, não vai", ficou lá só um bom dia largado, não tem jeito, não tem Entendi. jeito. Né, mas tem dias que aí eu vou me animando e aí traz conteúdos e flui, Uhum. mas como eu falei, eu adoro fazer isso, gosto muito mesmo. E até agora entrando em temas mais específicos, que você Uhum. falou às vezes, do tabu, do estigma, né, que as Sim. pessoas têm com isso. E exatamente, quando eu abri a minha caixinha também,
as coisas que vieram foi como lidar com esses estigmas e falar sobre o tema. Quais são os primeiros passos, assim, que as pessoas, e aí falando de homens e mulheres, né, Sim. podem falar ou com as pessoas, ou com terapeutas, ou com seus próprios parceiros e Uhum. parceiras? Então, assim, primeiro, entender da onde vem esse tabu, né? Às vezes as pessoas têm essa trava mesmo. Como que eu vou falar sobre isso? Como que eu vou falar sobre sexo? Como que eu vou começar a contar? Então, entender, assim, da onde vem esse tabu. E todo mundo faz, todo mundo deveria falar sobre isso. Uhum. Então, começar da onde você acha que deve começar. Bom, eu quero Sem começar muita ali. regra. Sem muita regra. Eu quero começar assim falando um pouco do que eu gosto. Eu quero começar contando as experiências que eu tive. Eu quero começar dizendo o que me incomoda. E vai. Uma hora você vai chegar ali. Não é de uma hora para outra que você vai forçar a falar daquilo. Vai com calma, entenda os teus tabus, entenda o que é que tá te atrapalhando. E aí eu acho que vai fluindo. Uma hora vai fluir bem melhor. E se você tem muita experiência com pessoas que têm problemas mais sérios ou Uhum, menos sérios uhum, uhum. relacionados a isso, Sim, né? sim. De fato, é um processo, as pessoas demoram, sei lá, alguns meses para ter ali uma qualidade de vida sexual melhor? É isso, depende do caso, Depende. né, então tem casos que são bem tranquilos, assim, que eu falo que é um ajuste, então a pessoa vai lá, eu faço um ajuste e ela flui, ela vai Uhum. bem. Se é individualmente, se é casal, flui. Agora tem casos mais profundos, né, e aí a gente tem que cavar mais para entender onde é que é a trava dessa pessoa. Hum. Exemplo, assim, mulheres que têm dor na relação. Às vezes elas já fizeram fisioterapia pélvica, já têm certeza concreta que elas conseguem ter relação sexual completa, mas na cabeça não vai. Hum. Não vai. E Eu a não dor é me. mais psicossomática? Sim, sim. Tá. Porque se ela vai na fisioterapia, a fisio consegue provar Resolve pra a parte ela, é física, né? física, tudo fluindo, ela consegue ter uma penetração completa, a cabeça trava. Aí ela vai pra relação e não consegue, ela tenta e não vai, e aí é tudo na cabeça. Então aí a gente vai ter que caçar onde é que tá essas Uhum. questões. E o seu público de atendimento, ele Uhum, é mais voltado para as, assim, não mais voltado, mas o número de pessoas, vamos falar assim, uhum, é mais uhum, uhum, mulheres, uhum. tem bastante homens também, é meio a meio. Então, interessante isso, porque no consultório é muito homem desde sempre. É E é mesmo? muito legal isso. Por quê? Homem é mais prático, né? Então, assim, eu brinco que Hum. enquanto o homem tem uma ereção, o mundo continua girando. Se não tem uma ereção, o mundo acabou, né? Então, ele fala assim, meu, me fala agora, onde é que eu tenho que ir para resolver esse Ah, assunto? E o eles tabu vão. pode ser até maior, né, entre os homens. Então, muita gente pergunta isso, mas como que eles falam, né? Como que eles te contam? E eles vão até você? Vão. Eles enfiam a cara e falam, E eu vai. vou. Eu vou. Entendi. Muitos acabam relatando, né? Eu tô com muita vergonha de estar aqui, não é fácil pra mim estar aqui, eu sei. Mas Hum, eles vão, porque eles são mais práticos. tá, A mulher, ela já tem um instinto assim, ela divide mais. A tá. mulher tem a melhor amiga, ela às vezes conversa com a irmã, com a mãe, com a prima, com a amiga do trabalho. Então Uhum, ela já faz a terapia dela ali. entendi. O homem não vai contar pra ninguém, eu brinco, não vai no futebol contar pros Que amigos, tem algum ó, problema, né? não tá dando Só certo conta aqui. do Só que conta deu do que é certo bom. ou inventou, né? Inventou, entendeu? Então daí ele não vai contar pra ninguém, então é muito específico. E Ah, aí entendi. na rede social é muito maior mulheres, porque daí ela tem essa rede, ela Tá. divide, ela Eu achei que fosse o conversa. contrário, porque como eu vejo a É, rede, você vê muito que são feminina, mulheres né? ali, né, interagindo, eu achei que o consultório fosse a mesma coisa. Uhum, Então é meio uhum. que Não, diferente. é diferente. E eu, Interessantíssimo. eu recebo muitos homens que falam assim: procurei lá no Google o que que é, né, que eu posso fazer, e Uhum. aparece terapia sexual. E aí eles procuram e vão. É Então, prático, mas tem assim. canal de sexualidade, sei lá, no YouTube ou no Instagram, Tem. que os homens Muito participam para mais? homem. Ah, Mas tem, tem? tem, tem. Eu vejo assim, por exemplo, muito canal de urologista que fala Ah, disso, só que aí mais são. voltado para Entendi. sexualidade, Tá. né? Então, de O urologista sexóloga às vezes tem essa conexão tem, maior, né? tinha alguns urologistas na minha sala para ser sexólogo. Que eles Ah, vão se entendi. especializar nisso, né? Tá. Então, tem páginas mais voltadas para homens, Uhum. né? Mas eles vêm muito pro consultório. Interessante. E uma das coisas que surgiu também, né, quando eu coloquei que ia te chamar aqui para o podcast, é em relação ao que vale a pena sem prejudicar a saúde, né? Até onde as pessoas podem ir Uhum, com a sexualidade, uhum. porque existe um ponto também que pode ser que seja prejudicial, do ponto de Ah, vista sim, físico sim, e também psíquico, né? sim, sim. Existe alguma conversa assim que dá para as pessoas aprenderem?
Assim, a palavra é consenso, né? Até o ponto onde é consensual para os dois, tá tudo bem. Né? Então, por exemplo, ai meu Deus, mas vamos fazer tal fantasia, vamos fazer isso juntos, vai bater, vai amarrar, vai chamar outro, vai chamar outros, vamos, enfim. Se é consensual, tá tudo bem. O problema, o limite é a partir do ponto que não é mais consensual. Então, não tô sendo mais saudável pra mim. Então, se eu tô com um parceiro ou uma parceira que me pressiona demais, ou que me convida pra coisas e lugares onde eu não fico à vontade, situações que realmente estão me machucando, emocionalmente, fisicamente, aí acabou aí. Tá. Então, a palavra é consenso. Nossa, mas eu conheci um casal que faz tal, tal coisa. Tá bom pros dois? Os dois gostam? Tem muito o que fazer, porque tem gosto para tudo, né? Então, se os dois estão bem, então o limite é sempre o consenso, assim. E se Surgiu. perceber também, né? Ah, Por tá. exemplo, será que não tá me incomodando esse tipo de Não, então, relação? era exatamente isso que eu ia Uhum, te perguntar. uhum. Tem pessoas que vão prolongando algo que está consensual, mas está incomodando Tem. por concessões meio Sim, ou por passividade, por né? passividade? Sim, sim. Aí você vai olhar, a pessoa ela é muito passiva perante o relacionamento. Veja que o buraco vai ficando mais Então, mas embaixo, isso né? com o tempo É. vai piorando, Vai, provavelmente. vai. Só que em Ah, muitos momentos ela ainda nem percebeu que isso tá. que tá incomodando. Ela traz outras Ela é queixas, inconsciente do problema. e outras coisas, até que a gente vai chegar num ponto assim, mas será que não tá legal pra você esse jeito? A hora que você vai ver assim, ah, mas, exemplo, isso acontece muitas vezes com mulher. Ah, mas se bem que o meu marido fala umas coisas que eu não gosto, ele pede pra eu fazer coisas que eu acho que eu cansei, que eu enjoei, que na verdade eu nem me sinto tão bem. E aí isso já tá há anos acontecendo. Tá. Então não é tão consensual assim. Ela acha que deveria ser consensual. E aí ela vai passando por cima de um monte de coisa, né? E vai Dela gerando mesma. é um conflito, né? Sim, aí ela vem com qual queijo pro consultório? Falta de desejo. Só. Hum, Só. Então, assim, não, peraí, vamos olhar o que é essa falta de desejo. Você vai olhar por baixo, tá. nossa, tá horrível. É muito interessante. Falta de desejo era uma das coisas que eu queria te falar que tem a ver com falta de libido, né? É Sim, sim. quase sinônimo, né? Aham, A ideia da libido uhum. e, enfim, até que eu parto até para pessoas e experiências que eu vejo das pessoas, eu queria saber isso. Primeiro, como que as pessoas, como você acabou de falar, podem lidar com isso, com a falta de desejo, Uhum. seja no seu parceiro ou parceira, seja uma pessoa que é solteira Sim. e eu já vi dizer que não tem desejo por ninguém, por Uhum. exemplo, né? Como que é? Isso pode ser apenas a ponta do iceberg? Não, com certeza. Eu acho que a falta de desejo para os dois, assim, para homens e mulheres, vai ser só a ponta. Que Tá. é um indicativo que alguma coisa não vai bem. Primeira coisa, se tá muito sem desejo, fazer uns exames clínicos e entender o que tá rolando. Às vezes a pessoa tá toda destrambelhada lá com os exames, então vai ficar desanimada mesmo, não tem vontade de viver. A gente fala que tem gente que não tem desejo de viver. Então imagina que se ela vai ter desejo de transar com alguém, nunca. Uhum. Então, às vezes ela tá sem desejo de viver. Tá, não, tá tudo maravilhoso na minha vida, é só o desejo sexual. Aí a gente vai ter que olhar a relação dessa pessoa com o sexo, qual a relação que essa pessoa tem com o parceiro, se é namorado, se é noivo, se é casado, casado há muito tempo, mas Uhum. você vai precisar entender como é que tá, como é a rotina dessa pessoa, a prioridade que ela tá dando para sexo. Então a pessoa faz tudo num dia inteiro e aí ela espera chegar à noite, deitar e falar, nossa, que tesão que eu tô hoje. Nunca, né? Nunca. Não é Isso tão não, automático não, a assim, gente né? não temos mais 17, 18 anos. Acabou isso, sabe? Ah, Acabou. E tem também pacientes que trazem isso. Ah, mas quando eu estava na faculdade, eu virava a noite estudando e ainda assim tinha vontade. Lógico, gente. Você tinha era 19, outra 20 idade, anos, né? outra idade, outra preocupação. Quando é assim o ponto que mais muda, seja de faixa etária, seja de rotina? Assim, para os homens é mais rotina, né? Vai Tá. ter aquela parte lá depois dos 50, mas ainda tem muito homem de 50 e poucos anos que está em plena forma sexual. Uhum. Agora, para as mulheres já tem a idade, né? A partir Ah, ali é. dos 38, fisiologicamente a gente vai começar a mudar um pouquinho. Então, tem mulher que já começa a sentir uma diferença Tá. hormonal, né? Então, ela vai sentir um pouco menos de vontade. Ali com 42 pode acentuar, que é um saco, né? A gente fala, "Putz, não temos sorte nisso." Mas tudo vai
tudo vai ditar como foi a sua vida sexual, como que você lida com Tá. a sua vida sexual até hoje. Porque se é isso, se você vem aos trancos e barrancos, aí eu já não tenho hormônio para ajudar, é lógico que eu não vou sentir mais vontade, vou querer me aposentar disso. Uhum. Né? Mas tem um dado muito importante para as mulheres, que a melhor idade para a vida sexual é 35 anos. Ah, é? Uhum. Que 35 interessante. anos é a idade que dizem que as mulheres sentem mais prazer, mais orgasmos. Então, para as que ainda não chegaram ainda, vão chegar. E aí, quem tá nessa idade, assim, aproveitar. 35 anos é uma idade boa. É interessante, porque às vezes as pessoas acham que o envelhecimento é uma piora Uhum. progressiva, né? Não necessariamente, né? Não, porque daí é a fase que ela tá mais segura de si, ela já se conhece, às vezes profissionalmente ela já tá mais segura, às vezes ela já teve filhos, então ela já passou por aquele período de mamadeiras, etc. Então, assim, é um período bom, ela já se conhece muito. Uma mulher mais nova, às vezes ela tem mais fogo, mas ela é imatura. Tá. Então, ela não conhece o corpo direito, ela não se entrega direito. Então, 35 é a idade. É meio que considerado um dos auges aí, femininos. Não, uma coisa interessante que eu estava relacionando aqui, até para puxar um pouco pro tema que eu mais falo, né? Que hoje eu tenho muito essa presença na ajuda de estresse, ansiedade, né? Até pelo fato de ser psiquiatra e ter essa experiência. Estresse e falta de libido. Então, as pessoas me procuram muitas vezes com essas dúvidas, que elas estão ali com falta de libido, e aí muitas vezes as pessoas já chegam tomando um remédio, por exemplo. O que é comum, eu digo que hoje em dia, às vezes, eu mais tiro o remédio do que coloco o remédio. Porque eu pego o tratamento no meio do caminho, que a pessoa busca uma nova abordagem, uma nova ideia e tal. E aí fala assim, não, doutor, esse remédio acaba com a minha libido. Mas, ao mesmo tempo, você quando conversa com a pessoa, você falou, por isso que me veio na cabeça. A pessoa já está sem energia para nada. Sim. Ela está sem energia para nada. O remédio pode até atrapalhar, alguns sim, mas alguns não. Então eu já vi, por exemplo, pessoas que tomam remédios que não atrapalham, né, na teoria, a gente sabe o mecanismo de ação, e tá se queixando. E aí eu falo, tá, então vamos ver como é que você tá. E aí você melhorando ali o estresse, a ansiedade, que o tratamento estava errado, a pessoa começa a melhorar. Então exatamente isso que eu ia te perguntar. Chega para você, provavelmente, também, pessoas estressadas com problema de sexualidade? Muito, muito. Inclusive tem essa ideia da medicação, né? Que daí a hora que você vai tentar sinalizar para a pessoa, olha, você tá muito ansioso. O jeito da pessoa falar, o jeito dela se expressar, você já percebe que é muito além. Você vai precisar fazer uma avaliação, pelo menos, né? Faça uma avaliação, entenda como você tá. E aí a pessoa já trava. Não, eu não quero, porque a medicação tira a minha libido, o fulano já tomou e me disse isso. Aí eu falo sempre assim, bom, vamos por partes, gente, não existe milagre, tá? Eu não vou conseguir te ajudar sexualmente se você não tá feliz, se você não tá bem no seu relacionamento, se você não consegue enfrentar teus problemas. Não a sexualidade, ela não é isolada. As pessoas tendem a colocar a sexualidade, a vida sexual isolada da vida. Então, assim, a minha vida tá aqui e o sexo tá aqui. Não, elas estão no mesmo lugar. Elas não são separadas. Então, não tem como você resolver uma coisa e a outra ali continuar ruim. Eles vão começar juntos. Então tem muito sim dessa coisa da medicação e gente muito estressada com N motivos que aí olha só para o sexo. Ou pode também ser um sabotador, né? A hora que você fala da medicação, nossa, não, eu quero resolver isso. Não, um remédio para mim agora não. Gente, mas eu tô te dando a solução. Não, essa solução eu não quero. Então qual solução você quer? Porque Milagre eu eu às não vezes faço. recebo pessoas que estão deprimidas ou deprimidos, né? Pode ser homem ou mulher. E também uma das queixas de assim, não, eu quero melhorar, mas eu não quero tomar remédio. Eu falo, mas peraí, por quê? Não, porque o remédio vai atrapalhar a minha libido. Eu falo, olha, mas peraí, primeiro que não são todos os remédios, né? Isso é importante deixar que é meio que um tabu. Achar que todo remédio de psiquiatra atrapalha a libido. Não é bem assim. Alguns podem atrapalhar, esse é o ponto. Podem atrapalhar, não são todos. E vai de pessoa para pessoa e também, aquele né? que às vezes pode atrapalhar para um, não atrapalha para outro. Esse é o primeiro ponto. E aí quando você pergunta para essa mesma pessoa, olha, você não quer tomar remédio, mas como tá, né, então, a sua libido? Não tá boa. Aí eu falo assim, então, olha só, a sua doença, no caso depressão, já tirou a sua libido. Sim, então não vai provavelmente piorar. o remédio vai devolver. Então é um contrassenso, a pessoa acha, não, mas o remédio pode te devolver, porque ele vai tirar do quadro depressivo, você vai tomar o remédio talvez por um período,
E aí depois você segue a tua vida. Então para com esse Uhum. preconceito, né? Inclusive, a gente tá falando muito só de um lado, mas eu já ouvi outros lados de, não, mas o remédio me faz tão bem que eu sinto vontade, Uhum. né? Eu sinto vontade de retomar, como eu falei, eu desejo pela vida, eu volto a Sim. desejar a Ah, não, eu vida. já vi também. Então daí a pessoa volta a desejar a vida, ela vai voltar a desejar ter relações sexuais. Então uma coisa vai levar a outra, né? Primeiro Exato. pensar no bem-estar. Como que eu tô hoje? Não tá bom. Então vamos olhar num todo e aí a vida sexual flui a partir disso. É como se fosse um termômetro, né? É, A vida sexual é um termômetro ali, não tem como uma coisa isolar da outra. exatamente. Muito bom. A gente também tem, às vezes, algumas perguntas aqui. Temos hoje? Tem, tem. O Daniel perguntou, às vezes eu sinto mais prazer na masturbação do que no sexo. Isso é comum? Isso pode acontecer. Então, por que que isso acontece? Aquela coisa do prazer muito sozinho, isolado, Tá. né? Então, o homem, ele acostumou a esse comportamento, a olhar um vídeo, se estimular do jeito que ele gosta e chegar até o finalmente. Aí, quando... Isso gera também ansiedade, né? Então, se a gente vamos pensar assim, no início ou num vício na pornografia, ele acostuma aquele comportamento, estar com alguém não é interessante. Entendi. Porque estar com alguém gera ansiedade, né? Ele tá isolado lá no mundo dele, ele cria, vê a pornografia, faz do jeito dele, se satisfaz, tá ótimo. Com outra pessoa, eu tenho outra pessoa para pensar, para lidar, eu me sinto vulnerável, então acaba que isso não é interessante. E infelizmente isso tem aumentado. Ah, é? Muito, muito. Então, eu ia te fazer uma pergunta sobre as questões que estão envolvendo pessoas mais jovens. Até por vários números de que tem ali pessoas que já não estão mais interessadas a ter relacionamentos com outras pessoas. Sim. Né? A gente ouve, né, na psiquiatria, na psicologia, de adolescentes que ficam dentro do quarto, que aumentou muito até, que você deve saber, que é uma área que eu atuo mais, o uso de antidepressivos em pessoas cada vez mais jovens. Sim. Adolescentes, as pessoas começam a conversar sobre isso com crianças, né? Que antes, até quando eu fiz a minha formação, que não tem tanto tempo assim, a gente não falava muito de depressão em criança. A gente começou a ver adolescentes, Sim. só que aí você via que era um adolescente com diversos problemas, familiares principalmente. Sim. E precisariam de uma ajuda. O pré-vestibular, que acontecia muito exatamente, também. muita ansiedade e tal. Mas existe um pouco essa relação, né? As gerações mais jovens, mais ligadas, né, nas telas e nas tecnologias, elas estão com mais dificuldade, talvez, Sim, de se relacionar? Com certeza sim, e por conta da pandemia piorou muito mais. Infelizmente piorou muito mais, porque aí ela vai se encontrar dentro da tela. Na tela ela pode ser quem ela dentro quiser. Dentro do próprio quarto, né? Dentro do Como você próprio falou, ela quarto. tá sozinha, ela criou o que ela quiser, ninguém enche, né? Ninguém enche. Aí ela pode ficar horas ali, inclusive, né? Ela pode ficar horas. Tem muitos estudos de pornografia. Eu gosto muito dessa área também, porque é uma coisa feita para você fazer isso, né? Você vai emendando um vídeo no outro, você vai olhando. E é uma indústria gigantesca. Né? E a dopamina lá, né? O tempo todo. Então é viciante mesmo. Para que esse menino, né? Como foi um homem que perguntou, ele vai gastar energia pensando muito emocionalmente, psiquicamente falando. Ele vai gastar energia em conversar, em chavecar uma menina, em ir até lá, sair de dentro do quarto, tirar a roupa. Veja como é um caminho muito maior. Tá muito mais fácil se satisfazer ali na tela, fica por ali mesmo. E às vezes até a questão cerebral da economia de energia já tá ali próximo, rápido, prático, já resolve. E o sexo real não dispara o tanto da dopamina que a pornografia dispara. Isso é estudo mesmo. Ele vai fazendo um gráfico que sobe, 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 e vício mesmo. Cada dia ele precisa mais. Entendi. E estar com uma pessoa não dispara os mesmos, então passa a ser sem graça. Isso vale para as mulheres também, para as meninas? Sim. Com certeza é muito mais masculino essa queixa, mas para as meninas também, porque aí fica muito fácil, né? Eu tenho dificuldades sexuais de me expressar, de estar com alguém, eu vou procurar pornografia e ter prazer sozinha. Não, porque a pergunta foi até da masturbação relacionada a um menino. Sim. Ou um homem, né? E a masturbação relacionada às meninas e às mulheres é algo tão comum quanto é falado? Ou é feito, mas não é falado? Ou de fato não é
tão comumente feito como nos homens? Não, de fato não é tão feito quanto os homens, de fato. Tá. De Então fato, isso é real. assim, isso é real, muito que eu ouço mesmo de não, mulheres que nunca se tocaram, mulheres de 20 e pouco, mulheres de 40, mulheres de mais de 40, que nunca se tocaram. Ou é tipo, uma vez na vida, não gosto, não acho legal, não sinto Ou não prazer. conhece também, Não né? conhece, nunca fez. Então, uma parcela pequena que consegue admitir assim, não, eu faço, não, eu gosto, não, eu Uhum. faço isso, eu procuro me tocar, eu procuro me conhecer, ainda é pequeno Tá. mesmo. Porque também as redes e a tecnologia trouxe, por exemplo, objetos, né, sex shops online, Sim, coisa que isso tudo é muito. recente, né? É muito recente. Então o acesso ficou muito abrindo mais fácil, né? O acesso tá mais fácil, mas aí eu acho que a gente pode entrar numa coisa bem legal, assim. Gera muita ansiedade. Porque a gente vende muito na internet que as mulheres estão se descobrindo, que é maravilhoso, que elas se tocam, que elas usam muitos brinquedos, que elas. E é mentira, assim, Ah, é? na maior parte, né? Eu digo isso por experiência própria. Não, eu não recebo. Lógico que as minhas mulheres vão lá com uma queixa. Aumentou muito? Aumentou, mas não tanto quanto parece. Então, as mulheres que nunca se tocaram, aumenta ainda mais a ansiedade delas. Eu tipo, nossa, eu tô muito por fora. Eu tô muito Tipo, por fora. passou o Eu sou muito tempo. quadrada. Eu preciso fazer. Eu preciso ser uma mulher assim. Eu preciso. Mas aí a cobrança gera um estresse que atrapalha. Gera um estresse que Entendi. atrapalha. E aí lembra como a gente começou falando, ela não olha pra crença dela, ela só olha pro Pra aquilo fazer. que tá fazendo. Tipo, emagrecer. Eu sempre dou esse exemplo. Eu preciso emagrecer. Mas essa pessoa nunca olha pra relação dela com a comida, ela não olha qual a relação dela com o exercício, com a rotina dela, com a história dela. Não, ela só quer emagrecer. Então tá difícil. Não vai ser tão assim positivo esse Ela processo. quer o ponto final, mas ela não tem nem Ela quer ideia só de o como é a resultado. estrada. Né? Ela só quer o resultado. E aí, o que acaba que ela vai fazer? Ela vai seguir pessoas magras, que vendem chá, dieta milagrosa, personal trainer gostosa. Esses conteúdos vão trazer o que pra ela? Angústia, ansiedade. Ela vai ver uma foto de uma personal lá com o corpo todo definido e não vai se identificar porque ela vai falar, pô, nunca vou chegar nisso. Na cabeça dela, que é isso que a gente tá falando, eu tô procurando ajuda. É Uhum. porque essa mulher me motiva muito. Igual os vibradores, as mulheres que falam, vai, faça. A gente realmente tem essa ideia de motivar. Mas se você não olha para o seu real problema, você só vai se angustiar. E aí vira uma bola de neve. Por que eu não consigo? Eu nasci com defeito, isso eu ouço muito. Eu não nasci nessa vida para transar, eu não sou mulher o bastante. Nenhum homem vai me desejar, porque os homens querem mulheres que sobem na parede. Por aí vai, sabe? Vai criando, vai tendo essas E é toda crenças. criação, né? Porque o mundo real às vezes é muito mais fácil, né? É tão mais As simples. pessoas criam histórias tão mirabolantes Criam. que às vezes não precisa, né? A partir de experiências que viveram. Então, eu sempre falo que, assim, tudo está relacionado ao que você ouviu, viu e viveu até agora. Sempre olhar para isso. Porque ouviu é desde lá de... Ó, interessante isso daí. Então, assim, ouviu é desde nenê mesmo, né? Então, desde que a gente ouviu. Depois, o que a gente começou a ver, a percepção do mundo. E depois, de fato, as coisas que eu comecei a viver. Então, é exatamente isso. Tudo vai estar envolvido nisso hoje, né? Você é o resultado disso tudo. E aí as pessoas não querem olhar. A hora que você vai perguntar, ela, então, lá, pronto, já me respondeu o que é que tá acontecendo. Mas não tem esse movimento, vem, né? Não tem esse movimento. Muita gente procura psiquiatra por conta de relacionamentos, problemas de relacionamentos ou falta de relacionamentos. Então, eu vejo muitas vezes, como você falou, a pessoa que não se gosta, vamos falar assim, em relação ao corpo, em relação àquilo que ela deseja, ou tem algum conflito, né, de sexualidade em relação a isso e tal. E aí, no meio do tratamento, geralmente eu identifico essas coisas e falo, olha, vamos tentar ver, porque isso se traduz através de sintomas. Sintomas de estresse, sintomas psicossomáticos, sintomas de ansiedade. E aí o psiquiatra acaba sendo uma solução, e tem que ser mesmo, né? Porque quando você chega numa doença mental, você precisa ali de um tratamento. E aí eu queria tocar nesse ponto de relacionamentos, né? Por exemplo, as pessoas, meninas ou mulheres, homens que chegam para você, tem essa queixa assim de não conseguir um relacionamento
E aí a sexualidade provavelmente está intrínseca nisso daí? Sim, sim. Tem alguns. Os casos mais desafiadores são os solteiros. Porque você fala, gente, como essa pessoa vai Ah, treinar, né? Como é que eu vou ajudar? Porque assim, na sexualidade, a terapia sexual, a gente trabalha muito com técnica. tá, Mesmo. Técnica. Faça, faça, faça. tá. Então, se Acerto e erro ali na prática. na prática, ó, essa semana você vai fazer tal coisa, vocês vão fazer isso, vai propor isso. E aí, quando E é vai ter coisa que vai dar individual, certo e vai dar errado, né? isso, porque aí eu falo isso, o importante não é dar certo ou Tá. dar errado. Se der errado, aí eu quero saber por que deu. Porque, por exemplo, eu dou um exercício, a pessoa volta e fala, eu não consegui fazer. Por quê? Eu pensei, eu tive medo, eu não consegui falar. Então, aí ela já vai me trazendo quem é ela. Uhum. Então, é muito bom. Agora, quando é solteiro, é difícil, porque, assim, é muito individual. Ela vai ter que entender. E aí, se ela tem um problema ainda de se relacionar, uma coisa vai levando a outra. Chega a pontos, isso acontece também, da minha terapia não ser para aquele momento. Aí eu tenho que também dizer isso para o paciente. Olha só, aqui a gente tem um foco muito sexual, de relacionamento sexual. Sua questão é um pouco maior. Tipo, Então, você não está pronto para esse momento. então você precisa talvez de um outro tipo de terapia geral, terapia de criança interior, terapia de bananá, para E aí você tratar outro. encaminha? Isso, aí tem que encaminhar. Olha, É porque interessante. senão mistura muito, né? É, Não, e fica ali sai um também pouco do sem meu foco. resultado, não vale Sai muito um a pena, pouco do né? meu foco, né? Tá. E aí eu falo, você vai se angustiar por não ter resultado e eu, como profissional, também vou começar a não ver o seu resultado. Então, talvez seja melhor você trabalhar questões gerais primeiro e depois, a hora que você der de cara com o sexo de novo, aí a gente pode trabalhar. Uhum. Mas temos essas questões, Tá. sim, de relacionamento que às vezes Sabe atrapalham, uma assim. coisa de relacionamento que me veio aqui, que eu já vi entrevistas e, enfim, foram fenômenos, né, nos últimos, sei lá, 10 anos, eu não sei se eu estou errado. São os sites e aplicativos de relacionamento. Sim. Eu queria saber o que você acha e Uhum. qual que é o impacto disso na sexologia, né, o que os especialistas acham disso. Porque e também a segunda pergunta tem diversos tipos de sites ou aplicativos, né? Tem. Vamos chamar Então, de assim, plataformas de encontro. Então, assim, eu vou falar que eu gosto em alguns casos, porque em que ponto que eu gosto? Vou começar da parte que eu gosto. Ajuda muito na autoestima dessas pessoas. Então, alguém te dando lá um like ou sei lá o quê, As né? pessoas se As encontram. pessoas veem pessoas Tá. e você percebe pessoas se interessando por você. E eu vejo isso muito na autoestima da homem e mulher. Nossa, olha, tal pessoa. Beleza, é só uma foto. Mas se interessou por mim. Nossa, me achou bonito, me convidou para conversar. Ah, mas não deu em nada. Mas mesmo assim, é um movimento. Tá. Essa pessoa tá zero, ela tá lá enfiada num quarto, ela precisa de um olhar. E antes era mais fácil, a pessoa saía pra rua e aí eu conhecia a irmã do primo, a vizinha do amigo, isso acontecia. Hoje não acontece mais. Né? Então aí vamos para Não, as interessante, porque não plataformas. acontece porque teve a pandemia, mas também já não estava Não, acontecendo muito, porque isso tá já todo não estava mundo acontecendo há muito jogando tempo. na tela, né? Ou vivendo em grupos muito restritos, né? Tá. Você nem se propõe a conhecer pessoas fora do seu ciclo, como antes talvez acontecia, né? Ou, a gente foi se conhecendo ali, uma pessoa do meu trabalho, gostei do sorriso, achei legal, convidei para sair, porque a gente falou do abismo social. Não, você tem que ter muita certeza para sair com alguém hoje. Antes você ia conquistando, ia conhecendo, e aí ia se apaixonando. Agora não, tem que dar o match ali na hora, senão não vai. Então a gente já diminuiu muito esse buraco. Tem que ser tem que ter muita certeza do que vai acontecer. Aí a parte ruim dos aplicativos é isso, você vai para relações muito rasas e muitas vezes. E aí cria também uma ideia de sexo muito raso. Tem várias pessoas, isso daria outro assunto, mas que são os demissexuais, são as pessoas que elas vão ter relações sexuais só se eu gostar do seu jeito. Tipo assim, tem que ter um mínimo de conexão. Essas pessoas não conseguem fazer sexo casual, não conseguem. E aí, de novo, é a angústia. Putz, é um cara lindo, bonito, que eu encontrei na balada, que quis ficar comigo, mas eu não quero. Eu tenho um problema, afinal. O mundo inteiro faz isso. Então, ela não consegue. Não, mas é porque essa pessoa tem uma característica que não Sim. quer sexo casual. Mas a maioria
das pessoas têm isso, se Uhum. você for pensar. Só que aí, por conta dos aplicativos, tem essa ideia de tem que sair e fazer, tem que sair e fazer. Mais uma vez aquela história do que eu não vou É. conseguir atingir. Uhum, E aí se uhum. frustra. Se frustra. Aí eu chego a atender pessoas que saem com 2 pessoas por dia do aplicativo. Vai, transa com uma, volta pra casa, depois vai, sai com outra e transa com outra. Qual é a necessidade dessa pessoa? Não sei. É número? É aceitação? E talvez ela também não se Ela preenche com nem isso, não, né? totalmente Ela não. faz isso e continua com problema, né? Totalmente não. Totalmente não. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico. Se é uma pessoa que ela tem uma aparência legal, assim, concorda que pra ela vai ser mais fácil. A foto vai ficar melhor, A né? foto vai ficar melhor e aí ela vai ter E é uma tudo por autoestima foto, melhor. né? Então ela vai ter mais acessos. Agora, aí ela acha que aquilo vai preencher ela, mas não preenche. Uhum. Né? Então uma coisa vai levando a outra, assim, dessa diminuição, esse vazio. Indo para relações sem vontade genuína. Tá. Isso eu tenho trabalhado muito com homens, muito. Ah, mas não tá funcionando, não funciona na hora de fazer, para de funcionar no meio do caminho. Mas aí quando eu explico a vontade genuína, o que é, e pergunto se ele vai tá indo para relações sexuais com vontade genuína, a maioria me fala que não. A maioria me fala que não e eu abro um buraco na cabeça dessa pessoa, porque ele começa a se questionar. Pra que eu tô indo, Pra que eu então, tô né? indo? Mas por que eu tô saindo com essas mulheres, com essas meninas? Por que eu tô levando essas meninas pra casa? Então, a falta de vontade genuína é um ponto que atrapalha muito, né? Você ir pra relações que você não tá com vontade. Então, é lógico que não vai ser bom. Tá. E aí fica difícil, porque às vezes essa pessoa colocou várias questões sociais de, às vezes, se aparecer, Sim, contar histórias, vantagens. Como você falou, no futebol só se contam as vantagens, lógico, né? aí você sai num grupo, assim, isso também eu ouço muito, sai num grupo de amigos, todo mundo vai pegar alguém, vai embora com alguém e você resolveu não. Ah, eu não posso. Talvez melhor não, porque senão amanhã todo mundo vai me zoar. Tipo assim, quando existia carnaval, né? Quando a gente podia ir pro carnaval. Isso eu ouvia muito. Foi todo mundo para um carnaval, para uma micareta. Todos os amigos foram embora com alguém. Se ele ia sem ninguém, no outro dia era: Meu, por que não? Tinha uma menina que tava pulando em cima de você. E aquela que quis. Por que você não foi? E a angústia desse cara? Gente, eu só não queria. Fato, eu só não queria. Não me interessei. Eu vou transpor essa história para as meninas. Uhum. Eu não atendo adolescentes, mas eu atendo, às vezes, mães de adolescentes. Uhum, uhum. E às vezes aparecem histórias curiosas, né? Que, como você falou, as gerações elas vão tendo novas abordagens, vão tendo novas ideias e são diferentes. E aí as mães ficam assim, nossa, mas como... eu ouço, às vezes, que a menina, a adolescente, sofre cobranças semelhantes aos meninos, que era mais clássico, como você falou, né? De tipo assim, não, mas... E aí é interessante, porque tem... O que eu achei mais interessante? Tem cobranças para as meninas ficarem com meninos e às vezes com meninas. Sim. Nos dias de hoje, e eu acho que não é tão de hoje assim, já vem de alguns anos. Isso é real, né? Isso é real. Uma coisa que é importante a gente pontuar é que, assim, isso aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo esse tipo de coisa. Mas também a gente tem que olhar pro emocional do nosso paciente. Então, concorda que vão ter meninos e meninas e caras e mulheres que, assim, sim, não peguei mesmo, não quis ir embora com ninguém e acabou. Amanhã, quem sabe, eu pegue. Eu saio e eu me apaixone. Mas tem pessoas que são emocionalmente mais fragilizadas, aí aquilo entra nela. Pra gente não também estigmatizar que é assim, nossa, isso é um padrão. Né? E aí ela vai se sentir mal e aí ela vai falar, não, hoje eu preciso provar. Por quê? Porque emocionalmente ela tá fragilizada. Tem pessoas que não fui mesmo e tá ótimo. E amanhã é outro dia, eu vou me divertir, eu vou beber, eu vou dançar. Se rolar, rolou. Ótimo, mas tem pessoas que não conseguem. Agora, sobre as meninas hoje em dia beijar meninas, de forma geral, eu acho que isso também tem acontecido, que é assim, sei lá, experimente tudo. Tem que experimentar tudo, né? Olha, eu agora sou pansexual, eu agora não, mudei, agora eu sou bi, agora não sou nada. Mas você acha agora que é mais isso pressão é meio moda. social, moda do moda. que real? É moda. Não, eu acho muito moda. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a mesma coisa que a gente falou, emocionalmente tem gente que tá certo de si, mesmo sendo um adolescente, tem alguns que são mais certos de si e outros não. Então ele pode ir em ondas. Olha, talvez eu vá me enfiar num relacionamento aqui, vou fazer isso, e não é o que ela queria de fato.
E isso pode ter uma série de consequências ali, né? Até traumas, né? Trauma e relacionamentos abusivos, né? Mesmo sendo homoafetivos ou hétero, ela pode entrar em relacionamentos tóxicos e uma coisa leva a outra. Ou abusivos, né? Abusivos mesmo. Eu já vi diversas mulheres que têm um relacionamento abusivo, conseguem sair e encontram outro relacionamento abusivo. Sim. Você vê também isso na prática? Sim, muito. Qual será sei lá, o mecanismo, né? Porque a gente vai tratando ali, vai tentando. E eu vejo muitas vezes, porque assim, eu não sou terapeuta, então eu sempre peço ajuda para uma psicóloga, para um psicólogo, porque eu faço um tratamento conjunto, né? Então eu vejo muito a necessidade, em vários casos, de um psiquiatra e de um psicólogo atuando no mesmo caso e os resultados são bem melhores. Sim. Existe para você também essas... Vamos falar de mulheres porque eu acho que são mais vítimas de relacionamentos abusivos, né? Talvez sim. Mais na prática, assim. Sim. Como que isso acontece? Né? É um padrão, assim, é a forma com que a pessoa se vê. Resumindo, ela se coloca nessa posição. Infelizmente, de novo, por N motivos, pelos traumas que ela já passou, pela forma com que ela foi criada, o ambiente que ela foi criada, ela se coloca nessa situação. Exemplo, se você estiver andando na rua e eu te ver gritar, Carlos, você não vai olhar. Você não é Carlos, você é Flávio. Agora, se eu grito, Flávio, você vai olhar. É a mesma coisa. Essas pessoas, você acredita que nunca apareceu uma pessoa boa na vida dela? Que nunca apareceu alguém legal, que queira amar, que queira respeitar? Mas ela não ouve. Ela só ouve quem chama ela de lixo, quem chama ela de trouxa, quem chama ela de nada. Porque, infelizmente, ela criou esse padrão em algum lugar. Tá. Então, ela vai entrar nesse padrão de novo. Ela não vai ouvir. Sabe aquela coisa, um menino tão bom, queria namorar com ela e ela não quis. Aí vai lá e ficou com traste. Por quê? Porque ela entende que aquilo é amor. O outro não é, ela nem ouviu. Porque ela não se considera digna daquilo. Então, é tão grande isso, né? E tudo vai girar em torno do meu valor como pessoa. Essa pessoa não se valoriza. Mesmo, ela não consegue se valorizar. Porque se ela cai de relacionamentos abusivos em abusivos, ela tá dando sempre pro outro decidir a vida dela. Isso é um relacionamento abusivo. É o outro que decide, é o outro que fala, é o outro que comanda. Ou seja, ela não tem voz e ela escolhe, né? Não ter. E quais soluções que você vê, assim, possíveis? Então, essa pessoa vai São soluções difíceis, São. Né? Primeiro, essa pessoa vai ter que trabalhar muito o valor dela como pessoa. A psicoterapia é fundamental na primeira ideia. Não tem jeito. Eu acho que não tem como sair dessa. Não tem como dessa, falar que não precisa de terapia. Não, nesse caso tem que ter terapia. Porque ela não vai se enxergar de uma forma diferente. Porque vai que é um padrão familiar. Ela sai do relacionamento, mas em casa reforça. A família dela reforça isso, esse diminuir ela, tirar o valor que ela tem como pessoa. Então, ela vai ter que trabalhar isso, o valor dela como pessoa, a se gostar, a se cuidar, a se desejar, a saber dizer não, a saber se impor. Né? Quando a gente trabalha em terapia de casal, que eu atendo casal também, a gente trabalha muito assim, uma coisa até religiosa, né? O casamento é ceder, né? É saber ceder. Você cede, você tem que aprender, sair da sua casa, entender o outro. Mas quando é que nesse mundo falaram que a gente tem que aprender a impor? Em lugar nenhum fala isso. Você vai ter que saber impor também. A gente só fala em ceder, só o romântico, né? Você tem que ser, só se abrir, teoria, né? É só a teoria romântica, linda. Ninguém fala assim, essa pessoa vai ter que se impor. Você vai ter que falar o que você não gosta. O que você gosta, o que você gostaria que fizesse. E aí vem de gerações e gerações. Não posso falar. Ou pensando até sexualmente, é o homem que sabe fazer sexo, é ele que comanda. Se ele diz que é assim, eu faço. Se ele diz que é assado, eu faço. Se ele diz que quer que eu tenha orgasmo, eu tenho que fazer. E quando é que essa mulher se impôs? Nunca. Porque ela acha que esse lugar não é dela. Então, sempre pensar nessa coisa do meu lugar, do meu valor. Porque senão eu vou entrando em relacionamentos muito tóxicos mesmo, e abusivos mesmo. E isso gera um estresse absurdo, né? Muito. Nas pessoas que estão nesse tipo de situação. Muito, porque aí é o tempo todo assim, o que ele vai falar, o que ele vai pensar, ou ela, né? Aí fica deprimida, desenvolve doenças, dores somáticas. Somáticas, porque ela quer se afastar, né? Então, o clássico que a gente fala é, às vezes as mulheres, elas se grudam nos filhos,
Então, ela vive uma vida para os filhos, porque enquanto ela está ocupada ali, ela não consegue ser mulher, né? Ela não consegue ser esposa. Então, é uma dedicação à casa, aos filhos, é lógico. Ela não tem interesse em ser mulher mais. Tipo, graças a Deus eu tive essas crianças aqui, porque agora eu posso me enfiar nesse papel. E aí ela vai se distanciando mesmo. E acaba no final E nem das se contas. percebe. É, Não, não ela não se percebe. Só, e às vezes adoece do Uhum. ponto de vista de ter uma depressão, por exemplo, e às vezes passa-se anos sem se dar conta disso. Não, e vendo tudo como sempre uma obrigação, né? É. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que fazer, eu tenho que, Uhum. eu tenho que. Esses dias eu perguntei para uma paciente assim, mas me conta assim, qual é o tempo que você passa com os seus filhos? A minha pergunta já é mal intencionada, mas a minha pergunta qual é? Aí ela, olha, quando eu levo para a escola, quando eu busco, quando ela começou a falar, eu falei, não, isso são momentos de ir e vir. Não, eu não quero saber isso. Eu quero saber que horas você fica com os seus filhos. Não fica. E levar a buscar isso aí não conta de tempo de qualidade. Isso aí é a rotina. Falei, eu não quero saber de rotina, eu quero saber de que tempo que você fica. Que você olha, que você conversa, que você ouve, que você senta na cama ali, entende, que você olha no olho dos seus filhos. Brinca com eles. Brinca, né? Porque nesse caso era adolescente. Que horas que você faz isso? Faz. Então é isso, né? Então não é só ela entende que ser mãe é o fazer. Uhum. Nossa, tô sendo muito mãe a hora que eu tô levando, buscando e fazendo o almoço, o jantar, tal. Não, não é só isso. Não, e às vezes, É só até uma como você falou, o obrigação. papel da esposa ou da mulher, também se você perguntar qual Sim. é a hora que você fica com o seu marido, talvez ela não vai saber também, né? Não, piorou. Não, piorou. Nessa parte piorou. E não sabe mesmo. Não sobra tempo. Uhum. Tava conversando com uma médica uma vez e aí ela falou assim, faz tempo isso, quando era residente. O meu namorado chegou de viagem de outro país e ele ficou puto da vida porque na noite que ele chegou, eu cheguei num plantão e eu morri, desmaiei, dormi, não conseguia fazer nada. E ele ficou louco. Aí eu falei assim, mas olha que interessante, a sua prioridade naquele dia nunca era ter ficado com ele. Aí eu falei, porque se fosse a sua prioridade, eu sei, conheço, eu sei muito bem como é ser residente. Eu falei, mas você tinha tomado alguma coisa, se preparado, pensar, eu vou tomar um café, um Red Bull, um negócio, vou ficar com ele, depois eu durmo, depois eu desmaio. Mas você nem pensou nisso. Aí ela me disse, é verdade, porque se eu tivesse outro plantão para fazer naquele dia, eu teria me organizado. E talvez buscaria alguma energia pra Ela fazer. falou, não, eu tenho certeza que eu teria tomado café, teria feito tudo e eu ia dar outro plantão. Eu falei, então, você mesmo respondeu, a sua prioridade não é essa. Uhum. Então, você vai colocando isso, cansaço, filho, coisa de casa, trabalho, tudo na frente. Aí, depois vem com a desculpa. Ai, não tenho vontade. É lógico que não. Você não coloca na sua E prioridade. não pensou sobre ela, né? Nem pensou, assim, tipo, nossa, que legal, hoje é sexta, eu quero estar com meu marido, com meu namorado, então eu vou me preparar pra isso, eu vou convidar ele pra alguma coisa, eu vou, sei lá, pôr uma roupa legal, uma lingerie, qualquer coisa, mas que você tenha uma intenção. Como eu falei no começo, a pessoa não tem intenção nenhuma, ela tem intenção de deitar na cama 10h30 e esperar brotar um desejo, isso não vai acontecer. Não vai, é muito pesado o nosso dia, assim, e todo mundo tá cansado, então Sim. não tem como. Tem que ter uma programação mínima, né? Um mínimo de prioridade ali, como a gente põe prioridade em outras coisas. Muito bom, Gabi. Eu achei que foi muito bacana esse Que papo. bom. As pessoas, eu acho que vão se beneficiar muito das Sim. informações suas. Sim. E como que as pessoas conseguem te achar para te seguir, mais informações e se conectar com você? Tá, principalmente pelo Instagram, eu tô lá, então no @psi.gabimarinhos. Vou falar de novo, @psi.gabimarinhos. Então lá no Instagram tem tudo, né? Tem um link lá onde vai ter aonde marcar uma consulta online, porque eu atendo online, qualquer pessoa desse mundão. Tá. Atendo presencial aqui em São José, tem o meu e-mail, tem o link do meu curso, tá tudo lá. Então consegue me procurar por lá. Show. E o que você poderia deixar de mensagem final para as pessoas, ou uma coisa que você acha bacana de falar, que tem a ver com esse tema? Eu acho que o principal que a gente falou aqui é a pessoa se conhecer, né? Ela saber se olhar. Eu acho que o convite sempre que a gente tenta fazer nas nossas consultas essa pessoa precisa se olhar, ela não tá se olhando. Ela tá pedindo socorro, já é um ponto ótimo,
mas ela precisa se olhar. A hora que ela se olhar um pouquinho, ela vai entender da onde é que de fato está vindo essa queixa. Se é desejo sexual, se é desempenho, se é ansiedade, depressão, tudo. Aí, então, é sempre se olhar. Se olhar. Muito bom. Bom, quero agradecer aqui a presença da Gabi, Obrigada. a sua hora, que é muito difícil, inclusive, de conseguir. Ela dedicou aqui pra gente. Agradecer a você que está acompanhando esse vídeo. Compartilha com as pessoas que você gosta, são muitas informações boas. Deixa aqui o seu like e se inscreve no canal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.